Hebreus e Tiago. Jesus, autor e consumador da fé. Este é o tema da nova revista da Escola Dominical. O roteiro de estudos do culto da família com Escola Dominical que vai abençoar a sua vida. Hebreus e Tiago. Currículo completo com revista de jovens e adultos, adolescentes, infantil e roteiro para células missionárias. Disponível também no aplicativo com revista digital e audiobook. Adquira já a sua no Shopping do Centenário, no Templo Central da Assembleia de Deus em Belém ou no site educaçãocristãcontinuada.com.br. Olá, hoje estamos aqui. Inscreva no nosso canal e like. Olá, meus irmãos, paz seja convosco, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Já estou ficando com saudade de Hebreus, hein? Lição número 9, já é o capítulo 12. Meu Deus, penúltimo capítulo dessa carta maravilhosa. Tive a oportunidade de conversar com o pastor Samuel essa semana, ontem mais precisamente, e assim como ele falou, eu também, cada dia que leio, fico mais maravilhado com a carta aos Hebreus. Lições maravilhosas para a nossa vida, texto que parece que a gente está lendo pela primeira vez, né? Glória a Deus. Vamos lá então, lição número 9, é a nossa lição de hoje, mas eu gostaria de, antes de começar a lição número 9, fazer uma correção aqui com relação à lição número 8, ok? Antes de começar a aula da lição número 9, eu quero fazer a seguinte correção. Não seria nenhuma correção, mas um esclarecimento, tá bom? Olha aqui. Lição número 8, vamos lá. Qual é o assunto? No capítulo 11 que nós estudamos, nós falamos desses 3 versículos. O versículo 13 do capítulo 11 diz: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Em outra tradução, na revista corrigida, sem alcançar as promessas. Vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, no versículo 13, diz que muitos morreram e não alcançaram a promessa. Perfeito. E quem tem promessa de Deus morre. Basta não ficar na posição, porque promessas, algumas são condicionais, outras são incondicionais. No versículo 3, diz, resumindo, ali, concluindo a grande galeria dos heróis da fé, diz, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Bem, do versículo 13, eles não obtiveram promessa, ou não alcançaram a promessa. No versículo 33, esses daqui alcançaram promessas. E eu concluí, no capítulo passado, eu mencionei durante a aula, aqui o versículo 39, que diz que, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Em outra tradução, não alcançaram a promessa. Recapitulando, capítulo 11, versículo 13. Viram as promessas e abraçaram de longe, mas não alcançaram promessas. Versículo 33 do capítulo 11. Alcançaram promessas. Versículo 39. Não alcançaram a promessa. E conversando com o pastor Samuel, ele
muito atento a esse texto, mencionou algo que eu preciso esclarecer aos irmãos, porque muitos vão dar essa aula no domingo, outros já ministraram, né? Mas outros vão ministrar também ainda em pequenos grupos, célula e etc, né? Então, a promessa, eu enfatizei mais como sendo a vinda de Cristo, a segunda vinda, a parousia, ok? E todos os eventos que se seguem. Mas a promessa, consultando o dicionário, comentário de Hernandes Dias Lopes, comentário Moody e outros, e diante da palavra do pastor Samuel, podemos concluir que a promessa, ela aponta para Cristo. Para Cristo. E se ela aponta para Cristo, vai desde o seu nascimento até o final de todo o processo escatológico. Ok? Porque em Gênesis 3,15 havia uma promessa que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Tá bom? Então, como eu enfatizei na última aula que a promessa se referia apenas à vinda de Cristo, eu estou corrigindo, dizendo que não é apenas a vinda de Cristo, mas a promessa aponta para Cristo como um todo, desde o seu nascimento, sua obra, sua ressurreição, até a sua segunda vinda, tribulação, milênio e tudo. O certo é que eles, Abraão, Isaque, Jacó e outros, sem nós, não são aperfeiçoados, pois Deus, ele tinha algo melhor para eles através de nós, ok? Então vamos lá. Lição número 9, é a nossa lição de hoje. Eu sou o pastor João Neres, tive a honra de comentar esse trimestre, né? Com a ajuda da equipe editorial. E eu estou à disposição dos irmãos que queiram, né, receber uma palavra, um estudo. No final aí, também aqui na legenda, está passando o contato, telefone e e-mail. No canal aqui do YouTube já tem o panorama da carta aos Hebreus e tem também a carta aos Hebreus na live Lendo e Explicando a Bíblia, capítulo por capítulo. Eu leio versículo por versículo, lendo e explicando. Então, além do panorama, tem a carta toda no canal do YouTube. Basta você procurar a playlist aí, você vai encontrar. Tem também o panorama da carta de Tiago e já tem toda a carta de Tiago também explicada, capítulo por capítulo. Glória a Deus. Essa é minha esposa, a pastora Márcia, meus 2 seguranças, meus 2 filhos, Nasson e Naum Emanuel. Esse Naum é mais novo, casou no ano passado, em dezembro. O Nasson já é casado há 7 anos. E agora a Karen está grávida. E a Radassa está aí com 6 meses, essa barriga linda. E chegando em agosto, se Deus quiser. E eu já estou profetizando aqui que a Radassa vai ser professora da escola dominical. Eu ia botar aluna, mas falei, não. A Radassa vai ser professora, vai puxar o avô. E vai me ajudar aqui nas lives para eu conseguir muitos likes. Esse é o livro Devocionais Selecionados, que eu lancei agora em abril, aqui no Campo de São Cristóvão 338, pastor Jean Max, onde eu estou auxiliando como vice-presidente. Também lá em São José dos Campos, pastor André Câmara, e algumas igrejas de amigos aqui próximo, meu amigo pastor José Oliveira, aqui em Santíssimo, brevemente aqui no Ministério Azaf, também na Estrada da Posse. Se você interessar por esse livro, basta fazer um contato aí telefônico ou e-mail. Hebreus e Tiago. Que lição abençoada, que revista abençoada. A lição número 9 tem como tema Olhando para o Autor e Consumador da Fé. Aleluia. O textuário diz, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou da vergonha,
e está sentado à destra do trono de Deus. Vale a pena olhar firmemente para Jesus. Vale a pena permanecer e perseverar. Porque quando o autor diz, olhar firmemente ou olhando firmemente, ele está contemplando uma corrida grega, onde Jesus está lá, após a linha de chegada. E ele sofreu tanto, sofreu a vergonha, mas ele desprezou a vergonha e ele se assentou à destra do trono nas alturas. Então, por isso que o autor manda olhar para ele. A verdade prática diz: fixando os olhos em Jesus e desviando-os das circunstâncias, de nós mesmos, nós somos um perigo, tá? De nós mesmos e das outras pessoas, alcançaremos a vitória. Eu costumo dizer, isso aqui é por conta própria, digo eu, não, Senhor, que o pior inimigo nosso somos nós mesmos. O segundo é o diabo. Nós somos terríveis. E aqui a verdade prática é muito feliz quando diz que nós, uma vez fixando os olhos em Jesus e desviando-os das circunstâncias, de nós mesmos e das outras pessoas, alcançaremos a vitória. Aqui é um esboço geral, mas tem muita informação, então eu vou passar um por um, tá bom? Vou passar um por um aqui, nós vamos seguindo. Estou com a revista aberta aqui do meu lado. Estou com a Bíblia aberta em Hebreus. Olha, eu vou mostrar minha Bíblia para vocês. Deixa eu ver se vai aparecer aqui na câmera, porque essa câmera minha não é muito boa, não. Eita, Jesus. Aqui assim. Está toda marcada, né? Está toda arriscada. Foi muito tempo lendo o texto de Hebreus, que tem a página até rasgou um pouco. Coisa boa. Coisa maravilhosa. O primeiro tópico, deixa eu voltar aqui que meu mouse está doce. Esse aqui é o primeiro tópico. Deixar o embaraço e o pecado. Antes eu queria mencionar aqui, antes de começar a aula, é importante o professor não desprezar essa orientação pedagógica, né? Que tem uma explicação muito boa, e também o para começar a aula, que sugere aí um quebra-gelo. Quem está acostumado a trabalhar com pequenos grupos, com células missionárias, não vai ter dificuldade nessa parte do quebra-gelo, né? Outra coisa que você não deve desprezar é esse texto, que é comentado pelo Dr. Hernandes Dias Lopes. Um contraste... deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar para mim. Um contraste a compreender. Ele vai comparar o Monte Sião com o Monte Sinai, ou o Monte Sinai com o Monte Sião. É excelente esse comentário do Dr. Hernandes Dias Lopes. Bem, vamos então ao tópico primeiro, deixar o embaraço. Na revista do professor, está na página 54, que diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, ou que tão de perto nos rodeia. Essa nuvem de testemunhas está muito bem explicado que se trata dos heróis da fé, do capítulo 11. Ok? Então, visto que nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunha, devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente, essa palavra tenaz dá a ideia de resistência. Ok? Então, é como aquela música que diz que todo dia o pecado vem e me chama. Então, assim como o pecado vem tenazmente,
Quando nós resistimos, parece que o escritor de Hebreus combinou com Tiago, porque tem um tópico da lição lá em Tiago, uma das lições, que diz colocando o diabo para correr. É quando diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, esse tenazmente dá a ideia de resistência, o inimigo resiste. Aí o escritor de Hebreus está dizendo para mim e para você, olha para o alvo, do outro lado da linha de chegada, quem está? Jesus, vitorioso, sentado no trono. Mas para chegar lá, ele sofreu a ignomínia, a vergonha, ele suportou a cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe vitória sem cruz. Por isso, nós devemos enfatizar que devemos deixar esse embaraço, suportar a vergonha, né? Que o versículo seguinte, ao versículo 2, o 3 diz assim, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo os vossos ânimos. Então, para nós não desfalecermos, devemos olhar sempre firmes, sempre olhando para Jesus como uma corrida, né, onde nós temos que chegar na linha de chegada. Realmente, o capítulo 11 parece um poema, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, né? E depois ele vem lá, os quais pela fé venceram reis, apagaram a força do fogo, né? Fecharam a boca dos leões, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Meu Deus, é um poema. É um poema. E ele complementa esse poema aqui no capítulo 12, dizendo que nós não podemos se embaraçar diante de tantos testemunhos. A nuvem de testemunha, né? Antigamente diziam que era o pessoal que ia ver a gente de bermuda na rua, se o crente jogava bola ou não. Eu me escondia para jogar bola na Igreja Batista. Eu acho que eu sempre fui batisbleia, que eu acabei fazendo um seminário batista do sul do Brasil, mas desde a adolescência, quando não podia jogar bola na Assembleia de Deus, eu ia para a Igreja Batista no acampamento, que lá podia, né? E o pessoal dizia que tinha uma nuvem de testemunha. Não é nada disso, né? Não é nada disso. Essa nuvem de testemunha não trata de pessoas que estão nos vigiando. Essa nuvem de testemunha são os heróis da fé dessa galeria. Então, não se deixe embaraçar. Corra com perseverança. Eu posso dizer para você que eu sei muito bem o que é correr com perseverança, porque eu tirei 30 anos de serviço no Corpo de Fuzileiros Navais. Todo ano eu tinha um teste físico, né? E um dia, um amigo, eu espero que ele assista essa live, viu, meu amigo Rodrigues? Ele fumava. E um dia a gente estava fazendo o teste físico, e naquele dia eu estava muito mal. Tem dia que a gente está mal, né? Não sei o que aconteceu comigo, eu estava fraco, e ele passou por mim, e ele era fumante, e ele falou assim, olha aí, ó, crente não bebe, não faz nada, e tá aí morrendo. Eu falei, poxa, estou morrendo mesmo, meu Deus. Aí, dias depois, a gente fazia esse teste de 6 em 6 meses, às vezes de 3 em 3, teve outro teste. Aí nesse outro teste eu estava bem demais. Eu passei por ele igual uma bala. E aí quando eu passei por ele igual uma bala, eu falei, olha, o cigarro não mata logo, ele mata lentamente. Eu não sei se ele parou de fumar, mas a lição ele aprendeu. E aqui, esse subtópico 2 diz que nós devemos correr com perseverança. Por que isso? Porque dá vontade de parar. O calcanhar dói, o joelho dói, a barriga dói. E é tudo mentira. É o nosso corpo querendo nos proteger. Né? Nossa mente, aliás. Né? A nossa mente só quer nos proteger.
E aí, diz que está doendo tudo. E se você não perseverar, você para na corrida normal, né? E a corrida da fé não é diferente. Então, tem hora que parece que dói, tem hora que parece que estão querendo lhe matar. Teve um dia que o obreiro ligou para mim na madrugada, chorando, que o pastor, o presidente, tinha dado uma lambada nele. E ele falou que precisava desabafar e começou a falar. E ele acabou de falar, eu falei, irmão, tá sangrando? Porque o escritor de Hebreus diz, ainda não resististes até o sangue. Então, se você não está sangrando, dá glória a Deus, que isso aí não é nada. Correr com perseverança é resistir toda a dificuldade de um esforço, né? E o último subtópico, olhar para Jesus. Quando eu olho para Jesus, eu deixo de olhar para as circunstâncias. Quando eu olho para Jesus, eu deixo de olhar para as minhas limitações. Quando eu olho para Jesus, eu deixo de olhar para as falhas dos outros. Quando eu olho para Jesus, eu me lembro que a Bíblia diz, olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Eu lembro que a Bíblia nos conta aquela história da serpente no deserto. Jesus disse, quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. O escritor de Efésios, que é uma carta também fabulosa, diz em Efésios 1:10, que em Cristo Jesus, todas as coisas hão de se reunir, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, olhando para Jesus. Se nós olharmos para Jesus, para os seus exemplos, nós vamos ter essa atitude verdadeira de um cristão. Então, só recapitulando, no capítulo 12, começamos com essa atitude do cristão, de deixar o embaraço, né, de pecado, de correr com perseverança, mesmo se estiver chovendo, mesmo se tiver muito calor, mesmo se tiver dificuldade, nós devemos correr com perseverança. E com o olhar firme. O texto diz, olhando firmemente. Então, nós devemos estar com o olhar fixo em Jesus. O segundo tópico fala da disciplina cristã. Hebreus 12, do 5 ao 13, né? Primeiro, essa disciplina é prevista na Escritura, né? Hebreus 12, 5 diz, estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. É muito interessante, porque o escritor de Hebreus fala que nós só somos corrigidos se formos filhos. Porque quem é bastardo não aceita a correção. Então Deus nos corrige porque somos filhos. Prova que somos amados. 12:6, que diz o seguinte, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Bem, parece que os pregadores triunfalistas da prosperidade, de vez em quando parece que leem outra Bíblia. Porque a maioria das mensagens são para massagear o ego. Massageia o ego, até alegram a alma. Mas como diz o pastor Gesiel Gomes, não fazem nem cócegas do espírito. Não edificam. São mensagens antropocêntricas e não cristocêntricas. Se você pegar 90% dos hinos atuais,
Eu quero de volta o que é meu, entendeu? A minha vitória tem sabor de mel. E aí você vai pegar a Bíblia e vai ver Paulo dizendo para se alegrar na tribulação, entendeu? Você vai ver Tiago falando a mesma coisa, e você vai ver o escritor de Hebreus dizendo que Deus prova que somos amados através da disciplina. Se ele não nos disciplina, então ele nos ama, não nos ama. Interessante, né? Subtópico 3 diz que a disciplina visa um nobre propósito. É o capítulo 12, versículo 10, que diz: pois eles nos corrigiam, isso os nossos pais terrenos, por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O escritor de Hebreus está dizendo que os nossos pais, às vezes até exageravam, porque diz aqui, eles corrigiam de acordo com o que eles achavam. E nós sabemos que antigamente, alguns pais, na sua ignorância, realmente exageravam. Mas ele está dizendo que Deus, ele não está exagerando. Ele está te dando uma correção, uma disciplina na medida para que isso te faça bem no final. Isso tem um propósito de nos levar a algum lugar, de nos conduzir a algo. Lembra de José? A história de José é linda. Desde Dotã, onde ele reencontrou seus irmãos, até ele assumir o trono, foram 13 anos. 13 anos de preparo. Ele tinha 17, assumiu com 30. 13 anos de preparo. Quantas vezes ele chorou? Quantas vezes ele disse, meu Deus, o que eu fiz para estar aqui? Caluniado. Agora eu estou preso. Aí ele ajuda o copeiro, o padeiro morre, mas o copeiro volta para o palácio. Não custava nada para o copeiro colocar José como um dos seus garçons. Mas o copeiro também o esqueceu. Sabe por quê? Não era tempo ainda dele assumir. Para que ele estivesse 100% preparado para assumir como governador do Egito, ele precisava ainda ser tratado, moído. E assim ele foi. Por isso, o terceiro subtópico diz que essa disciplina visa um nobre propósito. Aleluia. Que nós possamos aceitar com sabedoria, com humildade, a disciplina de Deus em nossas vidas. Tópico 3, último deles, a decisão do cristão. O cristão tem que tomar decisões. Ser santo e evitar a amargura. Capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele associa santificação à paz, né? E aqui, esse tal que fala ser santo é evitar a amargura. Por quê? Porque uma pessoa amargurada, ela não tem paz de espírito. Uma pessoa que tem raiva de alguém, ela tem uma raiz de amargura. E essa raiz brotando vai perturbar, vai trazer dano, vai trazer problema para essa pessoa. E por isso, para que ele tenha a verdadeira paz, ele precisa cada dia se santificar. Convém lembrar aos alunos aqui, meus amados, que a salvação é um ato. Grave isso. Salvação é um ato. Santificação é um processo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. O carcereiro se converteu, sua família também se converteu, foram batizados naquela mesma noite. Naquela noite ele estava salvo. No momento que a pessoa levanta a mão no culto de domingo, de quinta, de terça, está salvo. Mas a santificação é um processo. Ok?
É um processo que vai se aperfeiçoando a cada dia. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Valorizar as coisas espirituais. 12:16 fala um pouco de um homem chamado Esaú. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú. Meu Deus. O qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, ou seja, por um prato de lentilha. Olha que interessante, amados. Enquanto Jacó aparece na galeria dos heróis da fé, Esaú aparece um capítulo depois com um exemplo negativo. Enquanto Jacó está arrolado como um herói e vencedor, Esaú entra na história aqui, no relato do escritor, como profano. Ele usa mais de uma palavra, impuro e profano. Ele desprezou a sua primogenitura. Eu gostei muito desse termo, primogênito, porque em Hebreus 1:6 diz que Jesus é primogênito. Por que primogênito? E não unigênito aqui. Porque em Hebreus está mostrando que ele é o primeiro de muitos irmãos. Não está dizendo nunca que ele foi criado. O Concílio de Nicéia diz que ele é gerado, jamais criado. Estou recuperando minha voz, tá? Me perdoe. No entanto, aqui vai falar de novo de primogenitura. Eliseu rejeitando, Esaú rejeitando. E aqui mesmo nesse capítulo vai dizer que nós somos a universal assembleia dos primogênitos inscritos no céu. Então, na igreja, no reino de Deus, Jacó não precisa mais brigar com Esaú. Porque todos nós, no reino de Deus, somos primogênitos. Porque o Filho, aleluia, nos deu o direito de primogenitura. Ele disse, Pai, a glória que eu tinha contigo, eu quero que tu dê para eles. Eu quero que eles sejam um em nós, como eu sou um contigo. Eu quero que eles sejam primogênitos comigo. Então não vai ter maior e menor no céu. Todos seremos primogênitos. Aleluia. Valorize, então, as coisas espirituais. Último subtópico, não rejeitar a oferta de Deus. Tendo cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Aleluia. Olha só, vamos aprendendo a cada dia, né? Com essa carta aos Hebreus. Porventura, esse versículo aqui não te faz lembrar do capítulo 2, que começa dizendo que se a palavra dita por anjos, se não fosse obedecida, se não foi obedecida, teve a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Aí aqui no 12:25, ele está falando quase a mesma coisa. Se nós não recusamos aquilo que foi da terra, avisado pelos anjos, como recusaremos, né, aquilo que vem do céu? Não podemos rejeitar. Bem, o escritor de Hebreus vai terminar, meus amados, esse capítulo 12, dizendo que nós, a igreja,
não chegamos ao monte pegando fogo. Diz que nós não ouvimos o som de buzina. Estou com a Bíblia aberta aqui. Versículo 18. Não chegastes ao monte palpável aceso em fogo, a escuridão e as trevas, e a tempestade, e ao sonido de trombeta, e a voz das palavras, a qual os que ouviam pediram para que não falassem mais. Porque não podiam suportar, era muito alto. Todo animal, até o animal se tocasse no monte, morreria. 12:21. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Meu Deus. Mas, você, igreja, nós, chegastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala mais alto que o sangue de Abel. Aleluia. Meu Deus. Queridos, no 11:39, o escritor de Hebreus diz que eles não alcançaram a promessa, apesar de terem sido aprovados em tudo. Provendo Deus coisa melhor através de nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E agora, meus amados, entenda, a desconstrução do judaísmo vem do capítulo 1, onde o escritor diz, olha, Deus falou pelos profetas. O profeta para o judeu era top, mas agora ele falou para nós pelo Filho. Deus falou pelos anjos, mas o Filho é superior aos anjos. Deus falou por Moisés e nunca se levantou um homem igual a Moisés. Mas esse Cristo é mais importante e superior a Moisés do jeito que o construtor é com relação à casa. Ele é superior a Josué, que não deu um descanso, porque resta um descanso para o povo de Deus. É superior a Arão, porque o seu sacrifício é perfeito, e ele é da linhagem de Melquisedeque. No capítulo 8, ele vai dizer que nós temos um sumo sacerdote tal. Aleluia. Esse tal é porque não tem explicação. Que está sentado à destra do trono da majestade. Sacerdote não senta em trono, mas esse nosso é rei e sacerdote, tal qual Melquisedeque. Ele é rei, sacerdote e profeta. Somente Jesus desempenha esses três ofícios. Já falamos em outras aulas. E assim, ele mostra todos esses heróis no capítulo 11, para dizer no 12, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Autor e consumador da nossa fé. E ele vai dizer que eles, aí eu aconselho que você leia esse auxílio teológico do Dr. Hernandes Dias Lopes. Como é que chama mesmo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está acabando, 40 minutos. Já foi demais. Vamos lá. Leitura adicional. Na leitura adicional tem um contraste a compreender, do Dr. Hernandes Dias Lopes. Você vai ver que ele faz um paralelo entre o Monte Sinai e o Monte Sião. Ok? Isso mostra que nós não tivemos as mesmas experiências que Moisés, nem do povo de Israel, mas nós temos uma experiência maior,
Porque nós olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por que autor e consumador? Porque ele está no começo e está no fim. Ele é o alfa e é o ômega. Ele está em Gênesis e em Apocalipse. Maravilha. Olhando para o autor e consumador da fé. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até semana que vem. Um abraço e a paz do Senhor.